Gente, boa noite, sejam bem-vindos, que alegria. Passou rápido, né, Elahá? 15 dias e o tempo está voando. Foi verdade. Mas, Elahá, vamos começar fazendo a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece para começar o nosso trabalho. Você pode fazer para nós? Posso sim. Vamos lá? Querido Senhor, nós rogamos as tuas bênçãos sobre os nossos corações, a fim de que nos sensibilizes, a fim de que sejamos gratos pelo investimento que tu fizeste no tempo em que vivemos, oferecendo-nos essa multiplicidade de pesquisadores que dedicaram anos de suas vidas para nos trazer as verdades espirituais. Leva a nossa gratidão a todos eles, onde quer que se encontrem, falando-nos da importância de tudo que fizeram e do legado que puderam deixar à humanidade com os seus múltiplos saberes e pesquisas. Obrigado, Senhor, por isso e por nos aproximares desse conhecimento, por dares a todos nós a divina oportunidade de retirarmos as vendas dos nossos olhos para contemplarmos a imortalidade. Obrigado assim por tudo. Abençoa o nosso estudo dessa noite e que o teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pois é, no nosso estudo passado, né, Elahá, nós começamos Sim. lá o capítulo 14 do livro do Pedro Granja, e vimos, assim, mais de 2 dezenas de pesquisadores que ele vai trazendo ali, nos Estados Unidos, também na Inglaterra, né? Nesses 2 primeiros capítulos, a maioria eram ingleses, alguns também Sim. dos Estados Unidos, e ele vai mostrando as pesquisas. Então, nós vimos nomes aí super importantes, né? Vimos aí William Crookes, vimos tantos outros aí, né? Sir Oliver Lodge, e outros. E agora, né, Arthur Conan Doyle, e ele continua nesse capítulo 14 agora, já indo para a França, depois para a Itália, para a Alemanha, né, para outros países ali da Europa, mostrando a multiplicidade, a quantidade enorme de cientistas que no século XIX, começo do século XX, estavam pesquisando sobre esses fenômenos que deram origem ao espiritismo e que o Charles Richer chama de metapsíquica, né? Verdade. Não é? Vamos começar, Elahá. O que você quer dizer para nós sobre isso? Mas eu queria antes falar um pouquinho do cenário, sabe, de tudo isso, porque tanto os pesquisadores que eram ingleses, como esses que a gente vai hoje ver, que são os da França, eles são pesquisadores do século XIX, que é o século século das luzes, onde é como se o conhecimento ele se desamarrasse da religião e pudesse pesquisar sem nenhum tipo de receio as questões do mundo científico. Então, é um século marcado por muitas conquistas. É quando nasce a psicologia, nasce também a geologia, muitos conhecimentos surgem da nossa história. É uma época assim, marcada por muitas descobertas e um avanço muito grande da química, da física, da própria biologia. É quando aparece Charles Darwin, é quando nós temos a chegada de Gregor Mendel fazendo as pesquisas de genética, Hugo de Vries no finalzinho do século fazendo as pesquisas de DNA. Então, muitas pesquisas estão realizadas nesse período e a Europa está no foco de tudo no século XIX. Está no foco até demais, porque ela tem uma participação política muito pesada sobre as nações mais pobres, tanto do Oriente Médio como da África, não é? O imperialismo do século XIX distende suas garras sobre esses continentes e tentam trazer, de certa maneira, alguma forma de enriquecimento dessas nações europeias. E, na última das nossas lives, a gente falou muito da Inglaterra.
A Inglaterra fez parte desse colonialismo, desse imperialismo do século XIX. E a nação que a gente vai ver hoje, a França, também não é diferente. Ela também fez parte do colonialismo do século XIX. E os estudiosos que falam sobre a presença da Inglaterra e da presença da França, eles identificam uma diferença muito grande na forma como a Inglaterra e como a França lidava com as suas colônias. Então, por exemplo, o que a Inglaterra queria? A Inglaterra queria vender seus produtos e explorar suas colônias. Então, assim, tem gente lá? Tem. Então, vamos fazer eles comprarem nossas roupas, nossos sapatos, abrir o nosso mercado e impulsionar tudo. Já a França, ela tinha uma visão diferente. Não estou dizendo que ela é melhor nem é pior, mas ela tinha uma visão diferente. Qual era a visão? Nós precisamos chegar nesses territórios, ocupar esse território, tirar a riqueza que tem lá dentro. Então, para a França, tão importante quanto os soldados que combatiam nessas colônias eram os pesquisadores, os cientistas, porque eles conseguiam investigar e tirar as doenças para que os franceses pudessem ocupar o território, plantar, colher, tirar riqueza. Era o modelo inglês, que era o modelo de venda de produto e tirada do recurso daquele lugar. Então, a França tinha, portanto, como perfil a qualidade dos pesquisadores dela. Havia, no século XIX, uma preocupação muito grande que os pesquisadores, principalmente da área de biologia, fossem excelentes, porque eles garantiriam a ocupação dos territórios ocupados. Eles garantiriam a exploração mais efetiva desses lugares. Então, muitos dos pesquisadores que a gente vai ter a chance de ver hoje, que são franceses, estão ligados a pesquisas no campo da biologia, porque eles eram importantes. Pasteur, que foi um grande pesquisador desse período, era francês, e a busca da solução de vacina e de tudo mais tinha interesses políticos por trás, porque era uma maneira de nós vacinarmos os franceses e eles entrarem nas áreas endêmicas e poderem ocupar efetivamente esses lugares. Beneficiava o povo local, é verdade, mas o interesse, na verdade, era garantir a presença. Então, as universidades da França do século XIX estavam super interessadas nesse processo de domínio das questões da biologia, da vida orgânica, de como que a vida se opera, o que são os germes. Grandes pesquisadores da fisiologia, do funcionamento do corpo humano, para que a gente pudesse ter um grande cabedal. E qual foi o resultado disso? A França se tornou a ponta de lança do conhecimento da Europa. A Inglaterra era importante? Sim, muito importante. Também a Alemanha era importante? Sim, muito importante. Mas a França, ela era, naquele período, o centro mais desenvolvido de conhecimento que se tinha. E, por esse motivo, ela queria sempre mostrar a sua capacidade de superar as suas vizinhas com as pesquisas que fazia, com o investimento em ciência e a excelência dos homens que ali se dedicavam à ciência. Esta é a razão pela qual a doutrina espírita vai surgir na França. Por que ela não veio da Inglaterra? Por que ela não veio da Alemanha? Kardec foi para a Suíça para se formar, mas foi na França que as coisas surgiram. Os pesquisadores franceses, eles estavam realmente interessados em decifrar o enigma da vida. E quando a religião havia enfraquecido no século XIX, era o grande momento para que as pesquisas pudessem ser feitas sem as amarras, sem as dificuldades que a religião poderia colocar reparo em cima daquilo que se faz. Não estou criticando a Itália, não estou criticando a Itália. Mas no século XIX havia uma presença muito grande religiosa nas pesquisas científicas. Então seria muito difícil que o espiritismo nascesse na Itália. Muito difícil. Ele tinha que ir para outro canto, onde existisse o espaço ideal para a pesquisa.
E a França era exatamente esse ambiente perfeito para o desenvolvimento das pesquisas. E os sábios franceses, que a gente começa a ver agora, eles fazem parte dessa elite intelectual não só da França, mas eles são parte da elite intelectual da Europa. E como a Europa estava na ponta de lança de tudo isso, porque os Estados Unidos tinham se libertado há menos de 100 anos, então nós estávamos vendo, na verdade, o ponto mais agudo de conhecimento do planeta. Então, ver a França é ver o ambiente de maior desenvolvimento tecnológico do período da segunda metade do século XIX, pela força dos seus pesquisadores e pela imensidão de pesquisas que eles faziam. E aí, a gente vai encontrar alguns pesquisadores bem interessantes nesse período francês. É muito interessante nós observarmos que hoje, à distância que a gente olha, parece muito claro que as pesquisas aconteceram e Kardec fez a codificação do espiritismo e assim a doutrina se desenvolveu e que tudo foi bonito. Não foi exatamente assim que aconteceu, não. Kardec não era o único pesquisador de seu tempo que se dedicava às questões referentes à espiritualidade. Havia muita gente também, não só investigando no sentido como os pesquisadores ingleses faziam, que estavam fazendo experimento tentando decifrar, mas havia, assim, assemelhado àquilo que Kardec tentava fazer, que era criar um código de doutrinário, um código que interpretasse o fenômeno na sua inteireza. Havia outros que estavam querendo olhar aquele fenômeno e construir uma teoria. Não chegariam àquilo que Kardec chegou, que é a consequência moral disso, uma doutrina muito mais moralizante do que puramente científica, mas havia alguns grandes pesquisadores, cientistas franceses, que, ao invés de se vincularem a Kardec e fortalecerem a ideia na teoria que Kardec havia posto, outros pesquisadores também franceses, contemporâneos de Kardec, produziram material muito interessante e criaram, vou dizer assim, vou usar uma expressão forte, doutrinas paralelas ao Espiritismo. O Espiritismo tem uma leitura, é aqui que está a visão que o Espiritismo nos oferece, mas no século XIX, aquela multidão de fenômenos, nós tivemos um grande pesquisador que também investigou o fenômeno psíquico e ele vai passar para a história como um dos grandes nomes que a gente teve no estudo desse tipo de ciência. Hoje, ele é pouco conhecido dentro do movimento espírita, pouco conhecido. Mas ele, à época, ele foi uma pessoa que teve uma participação muito efetiva na construção desses saberes. Nós estamos falando de um grande pesquisador francês chamado Charles Richer. Não é, Ivana? Exatamente. Que, inclusive, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não é? Se não me engano, em 1913. Ele era um médico, fisiologista francês, e foi o fundador de um dessas áreas do conhecimento, que se a gente pode dizer assim, né, que é a metapsíquica. Né? Ele criou uma ciência nova. E ele fala dessa psicologia, né? Desse tipo de psicologia que ele chama de metapsíquica. É porque, assim, não havia só Kardec teorizando, não havia só. Havia outros também teorizando, analisando o fenômeno e procurando quem são seus agentes. Porque as pesquisas de Kardec foram essas, né? Primeiro, o fenômeno é legítimo, foi a primeira conclusão. Segunda, os agentes do fenômeno são os espíritos. Terceira, os espíritos não estão no mundo. Os espíritos conservam sua individualidade após a morte. Foi a terceira descoberta. A quarta, nem todos estão felizes. Tem uns infelizes e outros infelizes. E a quinta e mais importante,
o que fazer para viver feliz do outro lado da vida. Então, essas foram, assim, de certa forma, as indagações básicas que Kardec fez e a construção que deu origem à doutrina espírita. Charles Richer, que também era contemporâneo de Kardec, né? Ele era mais jovem do que ele, mas viveu no período que Kardec viveu, estava lá naquela época. Ele é um cara que se destaca desde jovem, um pesquisador que já com 28 anos estava realmente bastante bem visível dentro da sociedade parisiense. Ele era professor adjunto da Faculdade de Medicina e o estudo dele era especificamente sobre fisiologia, que é o estudo de como que os órgãos funcionam. E foi esse fisiologista que decidiu investigar o fenômeno espiritual. Não vou nem chamar de fenômeno espírita, mas o fenômeno mediúnico, né? Kardec fazia suas pesquisas, analisava seu material e produzia o que produzia, e Charles Richer, que é um pouquinho depois dele, também vai e cria a sua própria teoria, analisa os fenômenos à semelhança de Kardec, e também faz uma tese, cria uma teoria de como é que seria. E se desatrelando dessa componente moral que o espiritismo tem, a metapsíquica não tem componente moral. A metapsíquica é o estudo da mediunidade e ponto. Agora, o que é mais legal dos estudos do Charles Richer é que, embora ele tenha criado uma outra ciência, tenha dado outros nomes, tenha investigado de forma completamente distante de Kardec, Richer também chegou a conclusões assemelhadas. Ele concluiu que os agentes eram os espíritos, que existiam, ou seja, aquela fenomenologia que o espiritismo fala, Richer chegou nas mesmas conclusões. Diferente de Kardec, que viu isso, mas não se deteve nisso e foi à frente nas investigações filosóficas, Richer disse, não, eu vou estruturar, eu vou analisar, eu vou fazer o estudo científico. É um estudo científico desconectado de moral. Eu não estou criticando ele, não estou dizendo, está errado. Ele decidiu, eu vou criar um ramo da ciência que estuda esse fenômeno. O que eu acho mais legal, Ivana, é que ele estudou e concluiu a mesma coisa, ou seja, os agentes são os espíritos e classificou os fenômenos de uma maneira muito parecida com o que Kardec também fez. O Charles Richer, a gente tem no dentro, a FEB, ela edita algumas obras de Charles Richer sobre metapsíquica. Tem alguma... Eu tinha até uns livros dele aqui, eu acho que não vou achar com facilidade, mas ele tem um material bem interessante. Ele foi muito profícuo, né? Produziu muitas coisas, investigou durante muitas décadas esse fenômeno. A Marli, né, comenta, foi ele quem trouxe o nome de ectoplasma. Sim, ele é muito lembrado quando se analisa essas ciências psíquicas. E ele tem uma boa entrada no mundo acadêmico, por quê? Porque ele não pisou no terreno da moral. Ele investigou o fenômeno. Então, assim, se vê muito, se usa muito o material que ele produziu exatamente por isso, né? Ele vai ser mais contemporâneo de Leon Denis, né? Que é um pouquinho depois de Kardec. Então, ele pega uma época em que a doutrina espírita já estava codificada, ele ainda era adolescente quando a doutrina estava sendo produzida, assim como Leon Denis, né? Eram muito jovens, e eles vão caminhar, não vou dizer paralelamente, mas eles vão ter pontos de contato e pontos de divergência ao longo da vida. E ele em termos de pesquisa, tirando a figura de Kardec, ele é o nome mais lembrado quando se fala na França de pesquisa científica. Se eu tirar Kardec, eu vou encontrar ele realmente como uma pessoa muito importante. E ele tinha um discurso muito inflamado, né? Durante 30 anos ele pesquisou isso, e ele tem um texto que ele produz que é um texto muito bonito. Eu já tive até outras oportunidades de usar esse material dele
na apresentação do pensamento de Charles Richer, em que ele fala assim, muito enfaticamente. Você pensa que para nós é fácil você ver o que a gente viu? Se você acha que eu quis ver, você acha que eu sou fisiologista, eu estudei como é que o corpo humano funciona, eu sei como funciona o corpo humano. É frustrante você ver cheio de teoria dos seus professores, entrar numa sala mediúnica e ver coisas que os seus professores não falaram. Acha que é fácil? Acha que é fácil você ver todas as teorias dos seus mestres ruírem diante dos seus olhos, porque aparece um fantasma, aparece um espírito que promove uma série de fenômenos inimagináveis. E, nesse período, havia um experimento que eles faziam muito, né, com o espírito materializado. É um experimento bem curioso. A gente faz esse experimento no ensino médio também. Você pega a água e aí você coloca na água óxido de algum tipo de composto que seja de valência positiva, cálcio, bário. Então, você põe óxido de bário, óxido de cálcio. Óxido de cálcio é cal, tá? Óxido de cálcio é cal. Então, você pega a água, bota cal e mistura. Quando você mistura o cal na água, fica um trem branco ali, né? Aquela água leitosa. Isso é água com óxido de cálcio. Ou de bário, se eu botar óxido de bário, vira barita, que é o óxido de bário. Qualquer pessoa, eu ou qualquer um de nós estamos aqui, se a gente soprar nessa água de barita ou nessa água com cal, o gás carbônico que tem na minha respiração bate na água com óxido de cálcio e reage com essa substância e forma carbonato de cálcio, que é uma substância pesada. Tem peso atômico 100, ela é bem mais pesada que a água. Então, quando eu sopro, aquilo se agrega e o carbonato de cálcio vai para o fundo, aí fica a água transparente de novo e o carbonato de cálcio aqui no fundo pesando, limpando a água. Ou seja, eu provo que eu respiro porque eu sopro o gás carbônico na água. Aí o Charles Richer diz, você pensa que é fácil eu, que sou fisiologista, ver um fantasma soprar uma água de barita e formar carbonato de cálcio? É frustrante demais você ver essa reação química acontecendo, porque a conclusão que você vai chegar é o seguinte: o fantasma respira. Se ele está soprando o gás carbônico, é porque ele puxa oxigênio, está fazendo dentro do pulmão dele o processo de transformação de oxigênio em gás carbônico e vai devolver para o ambiente gás carbônico que veio. Então, meu Deus, ele é um corpo vivo, mas ele é um espírito que se materializou. Gente, isso deve ser muito pirante para quem é fisiologista, para quem vem dentro de uma escola materialista, enxergar um espírito produzindo esse tipo de fenômeno. E ele até comenta, né, que da mesma forma não deve ter sido fácil para William Crookes admitir publicamente o que ele viu, né, pesquisando com o espírito Kate King, que se materializava, ele cortava um pedaço do vestido dela, né, ele fez uma série de testes, né. Ele lembra do Alexander Aksakov também. Ele fala, não foi fácil para nenhum deles admitirem publicamente algo que vai contra o que a ciência acredita. Né? É preciso muita coragem. E é interessante, né, que ele fala que pela verdade, pela publicação da verdade, ele teve essa coragem de assumir publicamente, de demonstrar os resultados, né? E de forma assim, de que não há nenhuma dúvida que aquilo para ele é uma verdade. Porque ele pesquisou mais de 30 anos isso, né? Esses homens, na verdade, Ivana, eles arriscaram sua reputação científica. Porque seria muito cômodo dizer assim, olha, eu não quero me meter nesse negócio aí, não. Quero mexer com isso, depois isso vai me desgastar, eu quero ficar no meu escritóriozinho estudando, não me meto em confusão, leve esses espíritos de vocês para o outro lado e me deixem em paz. Não, ele, na condição de cientista,
ele avança nessa discussão e diz, não, o fenômeno é real, sim, os espíritos se manifestam, sim, é verdade, existe vida após a morte, sim. Nós não quisemos ver, então para dizer assim, não, não, 1000 vezes não, nós não quisemos ver, porque as pessoas podem dizer, não, eles estavam interessados em ver, estavam doidos para poder enxergar isso. Nós não quisemos ver. O fenômeno, na verdade, confrontou com as nossas verdades e deve ser realmente muito frustrante. E aí o cara tem que sair depois para o mundo, se ele realmente tem vontade de defender a verdade, para apresentar o que ele descobriu, porque isso realmente pode mudar a história de tudo aquilo que a gente vê. E ele vai, então, construir toda uma teoria, né? Kardec fez a dele, Charles Richer fez a sua, comentando sobre a metapsíquica, que é a ciência que investiga esses fenômenos que podem acontecer e que são desconhecidos, poderes desconhecidos da mente humana. Quer dizer, ele tenta abraçar não só os fenômenos mediúnicos, mas ele tenta abraçar também os fenômenos anímicos, os fenômenos que a parapsicologia bem conhece, né? Aqueles fenômenos que o próprio encarnado, o paranormal, é capaz de produzir, diferente do médium, que, na verdade, não produz o fenômeno, mas oferece as condições para que ele se manifeste. E... Agora, é engraçado, né? Me veio um pensamento aqui agora. Qual é a relação que a gente poderia estabelecer entre a metapsíquica, né, criada pelo Richer, e a neurociência? Que hoje, na verdade, os neurocientistas continuam pesquisando também essa relação, né, do funcionamento cerebral durante transmediúnica, etc., experiências de quase morte. Eu fico imaginando, será que esses neurocientistas de hoje conhecem o trabalho desenvolvido por Charles Richer naquela época? Eles usam experimentos diferentes, né? Porque o Charles Richer trabalhava mediunidade. Efeito físico, né? Efeito físico, principalmente. Ele trabalha com efeitos inteligentes. Mas o que ele gostava mesmo era do efeito físico. Todos eles gostavam muito do efeito físico, porque ele chamava de fenômeno objetivo. É o fenômeno que eu vejo e eu consigo dizer, está acontecendo. O fenômeno inteligente, que é chamado de fenômeno subjetivo, ele é menos comprobatório. Então, eles tinham mais interesse nisso. Então, ele trabalhava nesse recorte de fenômeno. Hoje, o pessoal da neurociência, com os recursos tecnológicos que tem, investiga o cérebro, né? Funcionamento do cérebro. Então, eles fazem assim, olha só, o cara entrou em transe mediúnico e alterou as ondas mentais dele. Eu consigo ver. Olha só, o cara estava morto, o cérebro está totalmente apagado, mas ele vai ter memórias disso que aconteceu. Então, é um recorte de experimentos diferentes. Mas valeria a pena, né, a gente pegar o material do Charles Richer e trazer para próximo desses homens para até eles repetirem o experimento. Porque, assim, se um determinado conhecimento é ciência, então ele pode ser repetido. O que caracteriza a ciência? O fato de que o fenômeno colocado nas mesmas condições se repete. Então, o que é? Isso acontece? Então, vamos repetir vou repetir o fenômeno. Aí é ciência. Né? Eu tenho condição de estabelecer um padrão e eu consigo fazer a repetição do fenômeno. Esta nossa situação de hoje, ela seria bem enriquecida com o estudo de Richer, né? Mas eles estão usando outros instrumentos, só que vão chegar às mesmas conclusões, né? Vão chegar às mesmas conclusões. E é claro que a gente entende que hoje o momento é mais propício para fazer uma análise, como tem feito os neurocientistas, né? Em função do avanço tecnológico e até da redução das mediunidades, como havia naquela época, né? Médiuns fabulosos, né? Que produziam assim, fenômenos de efeitos físicos assim, com muita, né? Muita intensidade, né? Com muita intensidade, com muita facilidade. Hoje já são mais raros esses médiuns, né? Tem algumas pessoas falando sobre magnetismo aí, né?
Então, é uma das dúvidas aqui do pessoal sobre o magnetismo. Você já quer comentar agora? Posso falar um pouquinho sobre o magnetismo. Olha, o magnetismo, ele é muito velho, né? Os egípcios sabiam dele, os chineses sabiam dele, os hindus sabiam dele. A medicina milenar chinesa tinha conhecimentos do magnetismo, assim como também os hindus, que têm uma série de técnicas de como é que shiatsu, como é que chama aquela que toca a pessoa, usa-se muito em criança, é uma técnica indiana de você fazer massagem, que você vai nos pontos, nos centros que tem para tirar. Não é com agulhas, é só com a pressão no ponto. Não é shiatsu, acho que é shiatsu, não lembro o nome agora. Então isso sempre foi conhecido, a gente sempre teve. Só que a Europa, ela não se aproximou disso. Por que a Europa não se aproximou? Porque a Europa, ela teve uma formação muito mais voltada para o cristianismo, e o cristianismo ele foi muito repressor com relação a todo tipo de pesquisa que dissesse respeito a algo que o cristianismo não falasse ou que o Velho Testamento não apontasse. Os livros indianos, eles são muito Shantala. Shantala. Isso, é Shantala. Isso mesmo. Que vai tocando assim, usa muito em criança. Pega o ponto e aperta. Bem aqui nesse ponto é um ponto que trata tal coisa. Muito bem. E aí, o cristianismo sempre foi muito repressor, então a Europa ela ficou muito distante disso. Enquanto nós não tínhamos a presença do cristianismo na Europa, havia muita presença do magnetismo na nossa sociedade. Mas na medida em que o cristianismo começou a se expandir e a intolerância religiosa que veio a reboque dele se implantou, tudo que não era parecido com o cristianismo é perseguido. O próprio judaísmo, que deu origem ao cristianismo, também era perseguido. Isso é uma coisa assim bem estranha. A mediunidade foi muito perseguida pelo cristianismo medieval e da Idade Moderna. E aí o magnetismo ficou meio escondidinho. Ele vai voltar a ter força, mais especificamente, com Mesmer, que é aproximadamente aí quase uns 100 anos antes de Kardec, não sei direito, mas ele é do século XVIII. Ele não é do século XIX. Aí Mesmer é que começa a fazer os experimentos em que ele descobre que os humanos tinham o poder de transferir as suas energias de um ser vivo para outro. E aí você vai vendo exatamente esse processo ir acontecendo, né? As pesquisas de Mesmer, que vão se corporificando, aí vão dando origem à ideia de que, sim, existem energias em nós que podem ser transferidas para outras pessoas. Kardec, quando jovem, estudou o magnetismo. Ele sabia que o magnetismo existia. E, assim, a ideia do Mesmer era que existiriam pessoas que teriam o dom de transferir as energias para outros, que a gente hoje, em doutrina espírita, chama de passe magnético, que Shantala é massagem em bebês. Mas é uma que vai... Qual é? Tem uma que é só tocando, é essa mesma, que é indiana, que você toca a pessoa em pontos específicos. Você não usa agulha, não usa nada, é só o centro de força, e a pessoa aplica a pressão em cima dos centros e vai trazendo a saúde. Oi, Larra, aproveita porque o Cláudio fez um comentário, quando você fala lá da Idade Média, né, da perseguição, você fala do cristianismo, ele pergunta, não seria do catolicismo? Na verdade, né? Poderia dizer, mas se eu disser catolicismo, vai parecer que eu estou dizendo que é o catolicismo de hoje, né? Aí fica complicado. E assim, eu não estou querendo criar polêmica, mas a gente fala muito da Inquisição Católica, Inquisição que aconteceu. Mas o protestantismo também teve Inquisição e também matou gente, tá? Você pode pegar um pesquisador chamado, acho que o nome dele é
Servet, Servet, Servet. Ele é um pesquisador que descobre a pequena e a grande circulação. Ele descobriu que o sangue saiu do coração e foi para o pulmão. Saía do pulmão, voltava para o coração, ia para o corpo e tal. Ele descobriu grande e pequena circulação e publicou isso. Shiatsu. Shiatsu. É essa mesmo. Eu acho que foi a palavra que eu falei, shiatsu. É exatamente Tá isso ótimo. que você falou, pressão com os dedos. Mas não, é da medicina chinesa, viu, Elahá? Ela é chinesa, né? Não é hindu. É. Então, Shantala é hindu. É dos bebês. E ela é hindu. Aham. É do Ayurveda, né? Você conhece a terapia Marma? Não, essa eu não conheço. Eu também nunca ouvi falar. É do Ayurveda. É que são quatro Vedas. Tem o Doin também, né? Doin. Doin é chinês também. Bom, vamos continuar. Então, sobre magnetismo ainda, que você está falando, né? A Maria Dalila pergunta se Kardec estudou o Mesmer. Tá? O mesmerismo ele estudou. Ele estudou o mermerismo. Então, esse Miguel Servet, ele fez a descoberta, ele era médico, inclusive ele descobriu a pequena e a grande circulação. Ele morreu queimado. Mas quem matou não foi a Inquisição católica. Quem matou foi a Inquisição protestante. Havia também núcleos de intolerância protestantes que também promoviam coisas bem estranhas, né? Mas também aconteciam. Muito bem. Isso. Só voltando no que você falou da questão do magnetismo ainda, né? Sobre essa potencialidade humana de doar energia e tal. A Mazé pergunta algo que é interessante, né? E o Reiki. O Reiki se enquadraria nisso, né? Numa teoria de magnetismo humano, né? Diferentemente do passe espírita, que mistura as duas energias, né? Material do encarnado e do desencarnado. Deixa eu resumir aqui. Eu estava respondendo a pergunta do catolicismo lá. Só quero falar uma coisa. Nós tivemos uma demonstração de intolerância cristã no ano 415 da era cristã. 400, não é 1000, 415. Eram cristãos, não tinha nem catolicismo ainda. Os cristãos mataram Hipátia, que foi a maior matemática grega de todos os tempos. Ela viveu na Alexandria, os cristãos não gostavam do pensamento dela, por lá e mataram. Nem tinha Inquisição, mas tinha intolerância. Então, tem muitas coisas que também a gente pode encontrar. Sem dúvida nenhuma, no período medieval, o catolicismo cometeu muitos excessos, mas o cristianismo também tem a sua parcela de contribuição nesse processo de sofrimento da humanidade. Vamos para frente nas nossas discussões. Nós também podemos observar na nossa sociedade que essa ideia de que as energias podem sair de pessoas, elas continuam, que é o chamado passe magnético. É eu transmitindo. No centro espírita, a gente entende que os espíritos também podem oferecer, que é o passe espiritual. Então, você tem o passe magnético, eu encarnado, transmito a minha energia para o outro. Mesmerismo. No centro espírita diz, existe isso, mas existe também a possibilidade de que os espíritos diretamente transmitam a energia para os encarnados. E já que tem esse e tem o outro, no centro espírita a gente fala muito do passe misto, que é através de um passista que transfere parte das energias, mas que é auxiliado pelos espíritos que potencializam o poder magnético que ele possa ter. Então, o que se acredita na casa espírita é que, embora exista a possibilidade de um passe magnético, é pouco provável que os espíritos não atuem numa atividade espírita, né? Então... Aí, desculpa, mas aí fica a pergunta.
Às vezes a gente vê alguns centros espíritas que oferecem como práticas alternativas o reiki. Sim. Não seria uma redundância, porque se a casa já oferece o passe, e o passe espírita é considerado como sendo a junção né, das duas Sim. energias, do encarnado e do desencarnado, eu fico assim, imaginando, né, o porquê de se oferecer a técnica do reiki em separado. Será que é por falta de conhecimento? Muito provavelmente sim, porque se você for na igreja protestante, eles não falam de passe, mas falam imposição de mãos. A imposição de mãos nada mais é do que o passe. Os judeus já faziam imposição de mão na época de Abraão. Abraão impôs a mão sobre Isaac e o abençoou. Então, essa ideia de transferência de energia pelas mãos, isso é muito velho. Então, você oferecer passe e oferecer reiki numa mesma casa é uma. Mas por que é diferente, né? Eu sei que o reiki não tem a obrigatoriedade de tocar a pessoa, mas muito, muito, muito frequentemente o reiki é oferecido no toque. Na casa espírita, a recomendação é que a gente não toque em ninguém. Mas por que a gente não toca na pessoa? Se eu sei que tocando existe até a possibilidade de ter uma energização mais efetiva. É por conta de pudores. Você vai dar o passo a uma mulher e o marido dela está no lado. Se você toca nela, até você tirar do outro a certeza de que não houve malícia no seu toque, é melhor não tocar. Na minha casa, aqui onde eu estou, que é minha casa, quando eu dou o passe nos meus filhos, eu boto a mãozona em cima deles e eu toco mesmo. Mas é meu filho e eu toco a hora que eu quiser. No centro espírita, eu não toco em ninguém, porque, na verdade, não quero que o centro espírita seja objeto de suspeição, de qualquer tipo de coisa. A Mazé está lembrando que os carismáticos também fazem imposição de mão. Gente, esse negócio é tão verdadeiro que todo mundo faz. Então, o que mostra... Isso é o pensamento que até, inclusive, a gente viu na semana passada, quando William James dizia, gente, se todo mundo fala da imortalidade da alma, não é para a gente pensar que isso possa existir? Então, agora eu faço o mesmo raciocínio dele para cá. Se todo mundo diz que imposição das mãos funciona, será que não está na hora da gente começar a cogitar de que isso possa ser verdadeiro? E isso, então, mostra que, poxa, culturas que nunca se viram falam da mesma coisa, então é para a gente começar a refletir, né? Nós temos perguntas sobre esse assunto ainda. Né? Eu acho que a gente podia aproveitar aqui, olha, a Deia. O passe espiritual precisa ser dado por um médium? Se ele é espiritual, ele não precisa de médium, ele é espiritual, é feito direto pelos espíritos sobre as pessoas, né? Tá, mas então e o passe misto? Uhum. Melhor, na casa espírita, é o passe misto, que conjuga as duas coisas, né? Mas você tem, por pessoa exemplo, o jorei. habilitada. Na igreja messiânica, você tem o jorei. Jorei, que tem uma proposta diferente do passe, que no jorei, a pessoa que aplica o jorei, ela não pode se concentrar. Enquanto que no passe, você se concentra para passar as energias, no jorei, a pessoa ela emite a energia sem se concentrar. É uma proposta diferente, né? E a Rosângela ainda pergunta sobre o reiki, né? O reiki não é a mesma coisa que o passe? Ela está afirmando, o reiki não é a mesma coisa que o passe, porque ela é reikiana. Sim, ela é reikiana e ela está dizendo que não é a mesma coisa. As propostas elas podem ser parecidas, assim como o jorei não parece com o passe, como a imposição das mãos não se parece com o passe. Cada um com a sua característica particular, com a sua proposta específica. Mas, no fundo, tudo está relacionado com o magnetismo de Mesmer, que os indivíduos têm o poder de transferirem energias para outros indivíduos. Aí vem as técnicas, né? As diferenças que existem entre cada um deles. Hoje, inclusive, o SUS, se eu não me engano, já aceita o reiki como terapia alternativa. Está no elenco daquelas diversas, né? Isso é muito interessante, né? A Maria Regina ela fez um comentário interessante sobre Charles Richer. Ela disse que em São Paulo funcionou por bastante tempo o Instituto Charles Richer.
e ela, né, teve a oportunidade de participar, acompanhando a sogra, e ela fala que era quase uma sessão de desobsessão. Chamavam os espíritos de personalidade oculta e os médiuns de sensitivos. Olha que interessante. Os tratamentos eram bem-sucedidos. Sim, mas o Espiritismo não tem a exclusividade da verdade, né? Não tem a exclusividade da verdade. Se está na lei da natureza, porque, por exemplo, você, digamos, não conhece a doutrina espírita, mas você vai numa casa de culto afro. Você vai ter. É tão legítimo quanto a doutrina espírita. Você chega lá, tem a passividade, tem o médium, e você pode obter muitos resultados positivos. Ou seja, não há a exclusividade. O Espiritismo tem a exclusividade da mediunidade, a exclusividade da verdade. Não. Então, você tem, por exemplo, na conscienciologia, que foi a doutrina que o Valdo Vieira depois criou, também tinham as nomenclaturas próprias, né? Tinha o consciens, que era uma consciência encarnada, e o consciex, que é a consciência desencarnada, que seria o espírito. Então, ele criou uma série de nomenclaturas, consciens, consciexes. Eu tenho aqui uns livros dele sobre isso. Não sei se eu vou achar, mas eu tinha, em que se trabalha essas ideias. Mas, assim, tudo é convergente, né? Tudo é Nós convergente. temos muitas dúvidas ainda aqui, Elahá, sobre esse assunto, né? A Milena, ela fala, podemos dizer que a espiritualidade sempre atua quando invocamos o seu auxílio e nos dispomos a doar os nossos fluidos para auxiliar na harmonização energética de algum irmão? Olha, a nossa crença como espíritas é que a palavra sempre aí, embora ela seja pesada, é o que deve acontecer conosco, porque se a casa é espírita, não é razoável que os espíritos estejam participando dela? Então, nós acreditamos que nas atividades, espíritos, quando alguém faz uma palestra, ela está sendo intuída por um espírito que não está incorporado, mas está auxiliando. Quando alguém está dando passe, há espíritos atuando. Quando alguém está em qualquer atividade, é mesmo de sopa que eu estou distribuindo, as entidades espirituais estão participando dessas atividades como um todo. Então, é pouco provável, né, que a gente vá ter uma atividade dentro da casa espírita de passe que não tenha espíritos tomando parte disso aí. Não estou dizendo com isso que toda vez que alguém dá passe em qualquer lugar do planeta tem um espírito associado. Existem pessoas que têm grande habilidade magnética e que efetivamente produzem fenômenos de si mesmo. Eu sou o agente do fenômeno, aí já não é mais médium, e já é um paranormal. E existem paranormais que são capazes de mover objetos, de promover cura, e são eles mesmos que fazem. Então, essa característica também existe, tá? De pessoas encarnadas que produzem. Se eu negar que é impossível que o encarnado produza a cura, eu vou ficar enrolado para explicar Jesus, porque eu não posso imaginar que um espírito secundasse Jesus nas curas que ele fazia. Então, sim, é plenamente possível que o encarnado tenha de si recurso anímico suficiente para produzir um fenômeno. Agora, nós, na nossa condição mediana e evolutiva, a gente tem aquela atuação conjugada com os espíritos, né? Que é o que ela deduziu realmente, né? O que acontece na casa espírita. Na casa espírita, normalmente, é um passe misto, porque sempre haverá a força do encarnado com o desencarnado, né? Associados aí. E aí, como ele é misto, eu posso ter um passe mais magnético, menos espiritual, um passe mais espiritual, menos magnético, eu posso ter toda uma variação aí dentro, né? Que é muito mais razoável do que você pensar, não, aqui não tem espírito, não, aqui não tem médium. Considera misto, que você vai bem, porque não é 50-50, é uma parte de um, uma parte do outro. É isso aí, todo mundo colaborando, né? Olha, a Judite tem uma pergunta aqui, que eu acho que aí ela já é um pouco mais complexa, porque ela pede, inclusive, para falar de corrente magnética, que eu acho que talvez fosse assunto para a gente fazer uma live falando sobre isso, né? Porque... A corrente magnética é uma prática que tem acontecido em algumas instituições espíritas, mas isso não significa dizer que seja uma prática que é adotada
de maneira pacífica pelo movimento espírita. Eu não estou dizendo que ela não tem efeitos. Eu estou dizendo que o movimento espírita organizado, assim chamado, ele não utiliza essa ferramenta como uma prática mediúnica típica, orientada pelas federações espíritas e praticada, de certa forma, pelo próprio movimento espírita. Atualmente, ela não é. Pode ser que no futuro venha a ser, pode até ser, porque o espiritismo ele se renova, ele se revê, se essa prática mediúnica se confirmar, isso pode ser feito no futuro. Hoje não é. Hoje nós não temos isso como prática. Algumas casas espíritas realizam essa atividade, mas não é dessa maneira que o movimento espírita entende que deva acontecer o fenômeno da mediunidade, tá? Vamos seguindo. Bom, então, o que o Charles Richer conseguiu classificar, organizar, estruturar? Ele dividiu os fenômenos em dois grupos. Um chamava-se fenômeno objetivo e o outro chamado fenômenos subjetivos, né? Os fenômenos objetivos eram a telecinesia, que era a movimentação de objetos, a ectoplasmia, que era a emissão de ectoplasma, a premonição, que era a capacidade de antever as coisas que iriam acontecer, e esses fenômenos todos eles eram organizados dentro de uma classificação que ele fez, que era a criptestesia, que era a capacidade oculta de perceber as coisas. É a sensibilidade, a mediunidade, né? A criptestesia cripto é escondido, e estesia, percepção. Então, a percepção oculta que algumas pessoas poderiam ter. Esses eram um grupo de fenômenos que eram chamados de fenômenos até essenciais. E havia os fenômenos chamados subjetivos, né? Que eram os fenômenos intelectuais, os fenômenos de incorporação, os de escrita, os de aparição, em que o cara dizia, olha, eu estou vendo, aqui tem um espírito que está aqui na minha frente. Veja como são fenômenos muito parecidos com o que Kardec investigou, o que é muito confortável para nós, para dizer o seguinte, uma outra pessoa, investigando esses fenômenos, chegou a uma classificação que, embora não seja idêntica, confirma que os fenômenos que Kardec validava também foram validados por ele. Aí ele fala de levitação, de movimentos, de pancadas, fala de aparição de espíritos materializados, né? Ou pelo menos parte deles, o que era muito comum, materializar braço, busto, cabeça, pés, e os fenômenos de premonição, de adivinhação que se poderia ter. Todos esses fenômenos foram vistos e validados pela metapsíquica. Isso é muito legal de a gente ver, porque é como se fosse dois pesquisadores. Os dois saem a campo para fazer uma pesquisa e, quando eles voltam com classificações que não precisam ser idênticas, mas confirmando os fenômenos que um viu, o outro também viu, e valida a veracidade daquilo que o primeiro está falando. Eu acho isso show de bola. Acho muito legal. É verdade. E ele vai, assim, ser muito importante, porque ele vai influenciar outros pesquisadores de seu tempo. Ele não é o único a se dedicar à metapsíquica. Ele vai ser um escritor muito fecundo, vai produzir muita coisa sobre esta questão espiritual, trazendo contribuições muito significativas para isso, mas ele vai ter também a possibilidade de influenciar outros pesquisadores da sua época. E aí o Pedro Granja nos lembra aqui a figura do Dr. Maxwell, que era membro da Academia de Medicina, professor de Paris, e que também era metapsiquista. Estudava metapsiquista, não foi espírita, ele era metapsiquista, ou seja,
estudava o fenômeno pela ótica puramente técnica. E ele mesmo dizia, eu não sou espírita, não sou teósofo. O que é teósofo? É o cara que está ligado à teosofia, à doutrina de Madame Blavatsky. A doutrina secreta é o estudo que Madame Blavatsky faz aqui, analisando esse processo muito antigo do conhecimento espiritual, né? Em que ela vai nos trazer essas verdades. A Madame Blavatsky funda a teosofia, que também tem uma parte moral assim bastante robusta. Aí ele vai dizer, eu não sou espírita, mas eu também não sou teósofo, não é muda da teosofia, e nem sou ocultista, não sou místico, não sou nada disso. Eu não creio no sobrenatural. Eu acho muito legal isso, Ivana, o cara diz assim, eu não creio no sobrenatural, mas que os espíritos existem, existem. Eu não... Porque para ele, a manifestação dos espíritos é um fenômeno natural. Isso não tem nada de estranheza. Faz parte da naturalidade da vida a sobrevivência do espírito. É muito legal. Vamos para frente. Então, aí nós temos esse metapsiquista, que é o Dr. Maxwell, que também traz para nós grandes contribuições nesse sentido, mostrando que ele também, embora fosse um estudioso, ele também está voltado para a compreensão de que existe sim vida após a morte. Há outros, né, franceses também, César de Vesmer, esse era historiador, também era metapsiquista, tá vendo? Eles foram muitos os metapsiquistas, eles não eram espíritas, mas eles estudavam o fenômeno e se convenciam da condição que eles tinham. E esse homem escreveu também um material bastante robusto. Tem até uma obra dele, História do Espiritualismo Experimental, que é exatamente todo o trabalho espiritualismo, hein? Todo o trabalho de construção e muitas coisas sempre voltadas para esse aspecto paranormal e mediúnico que as pessoas tinham. Sim. Outro nome, Dr. Eugene Oste, diretor do Instituto Metapsíquico, era neurologista, estudava o cérebro, tinha fama internacional e grande cerebração, e numa de suas obras acentuou: o sábio digno desse nome não é doutrinário. Ele é sábio por ser um espírito científico, só aceitando o que é demonstrado, que está disciplinado à pesquisa e à crítica, que é o pensamento positivista da época, né? Auguste Comte, que produziu a sua teoria do positivismo, dizia que as coisas só poderiam ser acreditadas se positivamente pudessem ser provadas. Somente aquilo que eu posso comprovar, eu posso acreditar. E isso serviu de muita base para a negação de muitas questões místicas que existiam na época. Isso foi uma ruptura com tudo isso. E esse pesquisador aqui, esse neurologista, também metapsiquista, trouxe contribuições interessantes para o conhecimento de todas essas questões. Nenhum deles tem a envergadura de Charles Richer, mas foram também continuadores da ideia, o que é muito importante para a gente ver que não foi o pensamento de uma pessoa só, mas de toda uma geração que se dedicou a esse tipo de trabalho. Um outro nome muito conhecido é Paul Gibier. Eu acho que eu tenho obras do Paul Gibier aqui em casa. Inclusive, ele analisa a história do pensamento religioso. É numa obra de Paul Gibier que é dito que os Vedas têm 58 mil anos. Aí eu fui procurar no original francês. Digo, não, isso aí na hora que traduziram, botaram um zero a mais. Deve ser 5.800, não é possível. Aí eu peguei o original francês para ver, está lá, 58 mil anos. Então foi no original que botaram um zero a mais. Aí ele, embora tenha sido um pesquisador, ele investiga o fenômeno mediúnico na história, a evolução do uso da mediunidade, parecido com o trabalho que o Herculano Pires faz
no livro O Espírito e o Tempo, em que ele vai acompanhando o desenvolvimento da mediunidade nos vários horizontes, né? Horizonte tribal, horizonte agrícola, horizonte oracular, aí o horizonte profético e aí, por fim, o horizonte espiritual, que é o que a gente está vendo agora, que é o quinto horizonte. Beleza! Paul Gibier era discípulo de Pasteur. E viveu pouco, né? Ele nasceu em 1851 e desencarnou em 1900. 49 anos. E fez uma diferença. 49 anos. O Pasteur faz a sua experiência em 1860. Quando o Pasteur faz a experiência que prova que aquela experiência do vaso com pescoço de cisne, aquilo ali é feito em 1860, quando ele quebra a ideia da abiogênese. Muito bom. Esse também, muito conhecido, a literatura espírita tem muita coisa dele. Né? Outro nome que a gente tem, Gustave Gelley. Eita, Gustave Gelley, tadinho. Metapsiquista também, né? Gustave Gelley. Ele morreu cedo também, acho que ele tinha 58 anos quando faleceu. Ele era jovem. Ele tinha ido para uma viagem. Esse cara era metapsiquista. E ele era assim, um apaixonado por materializações. Esse, Gustave Gelley. E aí teve um médium naquela região ali da Europa, eu vou chutar o nome do país para onde ele foi. Iugoslávia, um lugar desse, leste europeu. Ele foi lá porque tinha um médium que produzia fenômenos de materialização. Vou lá ver esse cara. Aí, nessa época, já tinha avião. Ele pegou um avião e foi para visitar esse médium. Quando ele chega lá para visitar esse médium, o médium produz uma série de peças de parafina. Mão, braço, flores de parafina, muita coisa. E aí ele pega esse material e diz, esse material eu vou levar para Paris, porque eu vou levar para os meus estudos, isso aqui vai ser importante e tal. Aí ele coloca esse material todo na valise e pega o avião de volta para Paris. Na volta, quando o avião está próximo de pousar, o avião tem uma pane. E o avião cai. Ele morre na queda. Quando eles vão lá para resgatar o corpo Quando eles vão lá para resgatar o corpo do Gustave Gelley, ele está morto, abraçado com a valise cheia das peças de parafina. Ele morreu abraçado nelas. Eu vou trazer já a pergunta da Zoraide, porque já tem um tempinho que ela colocou, e nós estamos falando aqui, né, de tantos pesquisadores franceses, e olha, gente, que ainda tem mais um monte, né? Começamos a falar, ainda tem vários, né? Por que, com tudo isso, o espiritismo não floresceu na França? Isso, sabe quem aborda essa questão? Leon Denis aborda isso numa obra chamada... Não tem nada a ver a obra, chama-se Socialismo e Espiritismo. Ela deveria estar aqui, na minha estante. Mas ela não está, mas ela está. Mas não vou achar agora, mas ela está aqui na letra S. Socialismo e Espiritismo é uma obra bem fininha. Então, a obra Socialismo e Espiritismo, que trata de uma questão que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, tem um certo momento que ele diz o seguinte, que nas guerras, os bons homens foram sacrificados. Os bons homens morreram. Muitas instituições espíritas fecharam durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Fecharam. Porque seus integrantes faleceram. E não tinha quem reorganizasse as instituições porque seus integrantes haviam desencarnado. E aí aquilo que existia antes deixou de existir. A gente fala muito da pandemia, que depois da pandemia algumas casas espíritas sentiram uma queda de frequência. Imagine se tivesse morrido mais gente. Então você tem na guerra a desconstrução da sociedade inteira. Destrói tudo.
E aí ele fala que a Primeira e Segunda Guerra foram, no caso, a Primeira Guerra, que ele não ficou para ver a Segunda. Ele fala que a Primeira Guerra foi muito grave, e aí as pessoas se desarticularam. E aí ele diz assim: conhecimento científico você passa de uma pessoa para outra. Conhecimento moral não passa, tem que ter uma experiência pessoalíssima. E quando essas pessoas que eram referência desaparecem do cenário, quem vai dar o impulsionamento da verdade? Então, as instituições se enfraquecem. Este é um fator. Um segundo fator que a gente tem é que dentro da Europa existe um certo ranço com relação ao cristianismo. Então, quando o espiritismo se aproxima do cristianismo, os europeus recuam. Enquanto que no Brasil é uma vantagem você dizer que o espiritismo é cristão para quebrar possíveis preconceitos, e você fala de Jesus para aproximar as pessoas do espiritismo, na Europa, quando você fala, você afasta, porque as pessoas não gostam da ideia de religião, né? Existem até pessoas que dizem que a religiosificação do movimento espírita ela deu certo no Brasil, mas ela não dá certo na Europa, porque a Europa não tem esse viés religioso que o brasileiro possui. E acabou que o espiritismo europeu é um espiritismo mais centrado no fenômeno, bem parecido com desses pesquisadores aí, tá entendendo? O espiritismo na Europa está muito focado na comprovação da vida após a morte, nas experimentações, nos médiums. É um espiritismo muito de fenômeno mediúnico e de confirmação do fenômeno. Mas ele não fez aquela transformação de buscar a mudança do indivíduo a partir desse conhecimento. A Mazé lembra, né? Leon Denis é fantástico. Foi um dos franceses, né? Que seguiram Kardec. Ele é um dos, né? Ele é um desses aí, dessa sequência. Né? Ele não vai aparecer nessa lista porque ele não é pesquisador científico. O que é que o Pedro Granja fez? Pegou só pesquisador. Então, ele não, o Leon Denis e o Kardec não aparecem nessa lista aí que ele faz. É diferente. Mas aparece um Camille Flammarion, Gabriel Delane, né? Que também são conhecidos como os clássicos aí, né? Do espiritismo. Sim, nós temos... Camille Flammarion era um astrônomo muito conhecido, foi ele que descobriu o transnetuniano, é Urano, transnetuniano, Urano, Netuno, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então ele descobriu Plutão, que é o transnetuniano. Ele deu o nome de transnetuniano, que era o que estava depois de Netuno. Que era planeta, depois deixou de ser. Agora, depois virou planetóide, né? Daqui a pouco ele desaparece. Ai, sei lá. Então, esses eram homens assim, de muita ciência, muito conhecimento e que investigavam, né? Todos esses saberes. Eles são mais novos que Kardec, são ali próximo da década de 50, Kardec do começo do século, né? 1804. Eles são depois 46, 48, 44, são desse período mais aí da década de 40. Leon Denis de 46. E assim a gente vai vendo todo um conjunto de pesquisadores voltados para isso. Só que eles pesquisam e encontram as mesmas coisas. Todo mundo que pesquisa roda e cai nas mesmas conclusões. Vão todos eles chegar na mesma ideia. Os espíritos existem, a imortalidade da alma é um fato, não é? E simplesmente nós não podemos imaginar que a vida termina no túmulo. E eu acho muito legal isso, porque são homens de ciência fazendo esse tipo de investigação. Quem mais nós temos aqui? Sim, o Gabriel Delane, que você estava falando, né? Gabriel Delane, que também é conhecido em nosso, né? E o Albert de Rochas.
Albert de Rochas. Eugênio Auguste Albert de Rochas. Ele é interessante porque ele estudava desdobramento por hipnose. Lembra que nessa época também, no final ali do século XIX, Freud estava, né, na verdade, no início do século XX, Freud estava estudando ali e criando a psicanálise, né, justamente utilizando, a princípio, a hipnose, junto com os médicos franceses lá, né? Então, era um momento em que se estudava essa questão aí, né? Regressão de memória por hipnose, expansão de consciência por hipnose, e ele estudou isso também. Era engenheiro e pesquisador. Do mesmo jeito que o magnetismo já foi muito discutido, a hipnose também já foi muito falada. E a bola da vez agora é a experiência de quase morte, né? Mas eu tinha um livro aqui em casa, eu não lembro agora qual é, mas ele contava umas experiências interessantes que um pesquisador, ele era russo ou alemão, não lembro agora, ele saía para a rua, olha o que ele fazia, ele saía para a rua e pegava os mendigos e levava para casa. Levava o mendigo para casa, dava um jantar para ele, ele comia direitinho e tal. Aí ele submetia o mendigo a uma sessão de hipnose e fazia o cara regredir a encarnações anteriores. E o mendigo falava outros idiomas, falava da vida dele, como é que era e tal. E aí depois ele botava o mendigo de volta para a rua. Né? Não tirava o cara da rua. Mas eu tinha esse livro aqui. Que louco. Essa experiência tinha. Mas o que ele queria provar é que homens rudes, que não tinham nenhum tipo de educação, na verdade, tinham um patrimônio de experiências que iam além daquela experiência de rua que ele possuía. E aí tem os italianos também, né? O Cesare Lombroso, que é também... Tem Cesare Lombroso. Tem Cesare Lombroso e tem Ernesto Bozano, que são os dois grandes representantes. Ernesto Bozano. O Cesare Lombroso era detrator do espiritismo. Nossa, odiava o espiritismo. E daí ele vai para uma reunião de materialização e a mãe dele se manifesta nessa reunião. Ele vê ele foi um dos que investigou, né? Nessa reunião. E aí ele reconhece que a mãe, por uma questão muito interessante, na região dele, o esperado, né, em italiano, é que a mãe diga mio filho, mas na região dela era dito ao contrário, era dito filho mio. E aí, ao invés daquela entidade saudá-lo, como seria típico na região onde ele estava, ela vai saudá-lo exatamente no modelo que era da região dela. Tem um experimento, a gente ainda vai ver aqui no andar da carruagem, a gente vai ver. É um experimento que um detrator, um rapaz, um cientista, ele vai assistir a reunião mediúnica e ele está querendo ver fenômenos de materialização. E ele está assistindo os fenômenos de materialização. Até que tem um dia que ele falta. Ele não vai. E no dia que ele não vai, um espírito se materializa e pergunta por ele, cadê fulano? Diga para ele que a mãe dele esteve aqui. E o cara não estava na reunião. A mãe dele se materializou, ele não estava. Aí os que estavam dizem para ele, ela se materializou e disse que era sua mãe. Mas a gente achou uma coisa muito estranha nela. Disse, por quê? Porque ela era quase uma menina e disse que era sua mãe, era uma menina jovem, disse que era sua mãe. Eu disse, minha mãe morreu quando eu era bem criança, ela era jovem quando faleceu. Justo no dia que ela não foi na reunião. E assim, os outros desconfiaram, mas era exatamente isso. Ela era jovem mesmo. Então, era a característica. Ela veio assim exatamente para marcar. Olha, Camilo Flammarion, que disse que no enterro de Kardec foi o bom senso encarnado. Sim, no discurso que ele faz, no túmulo de Kardec, ele diz que Kardec era o bom senso encarnado. Elahá, então, ficamos assim. Na próxima semana, nós continuamos, finalizamos esse capítulo,
né, com a contribuição da Cris. E Sim. Na semana passada, nós encerramos com uma música, um coral maravilhoso cantando, coral Vida e Luz, Foi. né? Num arranjo que foi lindo. Depois eu recebi até algumas mensagens, pessoal me pedindo o link. Ah, você podia me mandar o link daquele vídeo tão lindo e tal. Então, eu quero hoje encerrar com uma outra música que vai ficar como sendo a nossa prece de encerramento, tá? É um trabalho que foi produzido no ano de 2021, em plena pandemia, produzido aqui pela nossa equipe da Federação Espírita de Goiás, com os artistas goianos. Vocês vão ver que coisa linda. Nós produzimos 2 clipes em 2021, num movimento que a gente fez chamado Live da Esperança. Nós fizemos 3 edições dessa Live da Esperança 2021. Então, hoje nós vamos mostrar uma, na próxima quinta que nós voltarmos, eu mostro a outra, para a gente se despedir em alta astral, com muita música bonita, né? Muita gente cantando bem, para nos encantar, tá bom? Elahá, vamos nos despedir? Tá contigo. Bom, então, até daqui a 15 dias a gente volta para o avançar disso, e vai ser bom, porque como a gente vai ver a Alemanha, nós vamos ter uma pessoa que fala alemão para nos ajudar a pronunciar de maneira correta o nome dos pesquisadores. É mesmo, excelente. Pois é, gente, então, ó, daqui a 15 dias a gente se encontra, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E nós vamos terminar com esse vídeo, tá? Que é empatia. Boa semana para todos nós. Sinto em você o que eu sinto. A sua voz diz o que eu digo. Vamos mudar o que é preciso. As pedras não impedirão, nem os espinhos que cravam na mão. Nós somos muitos a sonhar. A paz na terra, no céu e no mar. Nossos corações vão se ligar Numa só corrente, no mesmo lar. Numa só nação redonda azul. numa só família, de norte a sul. Nessa harmonia de luz, de
nossa aliança